Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, paramos no último vídeo aqui, né? Íamos falar um pouquinho sobre os ditos exercícios clássicos dentro da estequiometria. Lembrando que estequiometria, né? Se você pegar a origem da palavra, metria dá a ideia de medida, né? Estequiometria, estequio dá a ideia de quantidade, medida das quantidades, né? Então, vem daí a ideia de cálculo estequiométrico, estequiometria, medida das quantidades, hein? As quantidades, elas são importantes dentro da química, né? As quantidades de reagentes que eu coloco para formar o meu produto, certo? Muito bem. Antes da gente continuar a falar um pouquinho sobre os exercícios clássicos, o tio relembrou aqui rapidamente com vocês esses conceitos todos, esses conceitos importantes, mas vocês já devem ter percebido que eu não gosto de jogar o conceito no peito de forma dogmática. Pega e fala, joga, é assim, né? Eu não gosto de fazer assim. Eu acho que não é assim que a gente faz uma aula bem construída. A ideia é mostrar, trazer para dentro da sala de aula uma origem histórica do conceito, tentar entender como é que foi construído, como é que a gente descobriu esse número gigante aqui, ó. Vocês já se questionaram sobre isso? Né? Se a gente tivesse um pouco mais de tempo agora no curso de Química Geral, eu ia mostrar para vocês como é que esse número foi construído intelectualmente, né? O processo de construção dessa ideia de número de Avogadro, né? É muito legal saber dessas coisas. Essa é a essência da química, né? Essa é a essência. Então, eu vou deixar aqui no nosso vídeo uma promessa aqui para vocês. Como a gente não vai ter tempo de trabalhar isso de forma adequada agora por conta do fim do semestre e das festas, eu costumo trabalhar essas origens históricas, lá na instrumentação para o ensino de química, lá no 5º semestre, se eu não estou enganado. Vai ser no 5º ou no 6º semestre, eu retomo isso aqui para vocês. E lá eu vou mostrar para vocês como que a partir de um estudo de caso de história da ciência, né, estudando as origens históricas do número de Avogadro, como é que isso aqui foi construído? Como é que essa ideia de número de Avogadro, essa ideia, esse número de partículas gigantesco que está aqui, ó, na nossa frente, como é que isso aqui foi construído? É muito bonito de entender essas coisas, né? Porque senão eu jogo no peito e de maneira dogmática, que nem o padre reza a missa, né? Coloca lá os 10 mandamentos e fala assim para você, obedeça. E não é assim que funciona, né? Tá? Então, tá aqui uma promessa que o tio vai fazer para você, que está fazendo aqui para vocês, né? A gente vai construir esses conceitos de uma maneira mais adequada, mais lá na frente. Beleza? É bem bonito, você vai ver, é lindo, lindo, lindo. Vai ter gente chorando dentro da sala de aula, vai ser maravilhoso. Bom, mas vamos lá. O que eu chamo de um típico exercício clássico de estequiometria? Eu vou pegar um exemplo só e a partir de um exemplo eu vou dar todos os exercícios para vocês. Eu vou mostrar o que é um típico exercício de rendimento, de pureza, reagente limitante e reagente em excesso, a partir de um mesmo exemplo, tá? Então vamos lá. Vamos estudar a reação de produção da água, né? Se eu pegar o gás hidrogênio e botar ele para reagir com o gás oxigênio dentro de um recipiente, né? Sob uma determinada condição lá de temperatura, pressão, né? Eu consigo formar água. Isso é um fato, tá? É um fato experimental que eu consigo detectar a qualquer momento, tá? Muito bem. Se a gente balancear essa reação, e aí é claro, eu não vou ficar mais refletindo sobre bolinhas com vocês, mas daria para fazer. Nós já refletimos isso quando a gente brincou de balanceamento. O balanceamento fica assim, né? 2, 1, 2. O que significa isso aqui? Significa que toda vez que eu pegar 2 mols de hidrogênio e botar para reagir com 1 mol
de gás oxigênio, de moléculas de oxigênio, eu vou obter 2 mols de moléculas de água. É isso que a reação me diz, teoricamente, certo? E aí quando eu olho lá na tabela periódica, você vai ver que lá no quadradinho do hidrogênio está escrito que o hidrogênio pesa 1. E no quadradinho do oxigênio está escrito que o oxigênio pesa 16. Certo? Estava desfocado, eu nem tinha visto. Muito bem, então o que eu faço com esse número aqui, ó? 1. Cada hidrogênio pesa 1, só que eu tenho 2 moléculas, então eu tenho 2 moléculas, uma molécula, 2 moléculas. Se esse pesa 1, esse pesa 1, esse pesa 1, esse pesa 1, o total eu tenho 4. 1, 2, 3, 4. Ó, então aqui o todo aqui eu tenho 4. 4 o quê? 4 U. 4 unidades de massa atômica. A mesma coisa o oxigênio. Cada oxigênio pesa 16, né? Se cada bolinha de oxigênio pesa 16, então 16 com 16, o total aqui é 32. Então toda vez que eu botar 4 unidades de massa atômica de hidrogênio para reagir com 32 unidades de massa atômica de oxigênio, eu vou obter, lá, quando eu faço essa continha, ó, eu tenho hidrogênio, eu tenho 2 vezes 2, 4, vezes 1, 4, mais 2 vezes 1 oxigênio, eu tenho 2 oxigênios, cada um pesando 16, 2 vezes 16, 32, 4 mais 32, 36, certo? Muito bem, então a relação, a proporção dos meus reagentes para formar o meu produto a proporção ideal é 4 para 32, formando 36. Né? Isso pode ser em unidade de massa atômica, ou se eu pegar aqui 2 mols de hidrogênio com 1 mol de oxigênio, eu vou obter 2 mols de água. Então, se eu trocar isso aqui, ao invés de moléculas, eu falar de mols de moléculas, o U vira gramas, né? Então 4 gramas, toda vez que eu tiver 4 gramas de hidrogênio e botar para reagir com 32 gramas de oxigênio, eu vou obter 36 gramas de água. É isso que minha reação me permite inferir. É essa a proporção ideal dos meus reagentes para formar o meu produto. Então, quando eu olho para essa estequiometria, ou seja, medida das quantidades, que eu determino de maneira teórica, né, o que é um típico exercício clássico de estequiometria? Né? É um exercício do tipo assim, ó, qual é a quantidade de oxigênio que eu devo colocar para reagir com 40 gramas de hidrogênio, por exemplo. Então, se eu tivesse um enunciado aqui escrevendo assim, ó, qual é a quantidade de oxigênio que eu devo colocar em contato com 40 gramas de hidrogênio para reagir plenamente de modo a obter a maior quantidade possível de água? Ponto de interrogação. Ó, tá aqui um típico problema de exercício clássico de estequiometria. Né? Ele está me perguntando qual que é a quantidade desse aqui, ó, que eu boto para reagir. Ora, bolas, a quantidade que eu tenho que botar aqui, ó, eu tenho que olhar primeiro para a reação, para perceber qual que é a proporção ideal. A reação me diz que a proporção ideal é 4 para 32. 4 gramas de hidrogênio para 32 gramas de oxigênio, para formar 36 gramas de água. Então, aqui de cabeça a gente sabe qual que é, né? Se 4 reage com 32, 40 vai reagir com 320. Mas, ó, perceba que tem uma regra de 3 por detrás aqui, né? Então, eu posso colocar uma regra de 3 assim, ó. 4 gramas de hidrogênio está para 32 gramas, reage com 32 gramas de oxigênio. Essa é a proporção ideal. Se eu colocar 40 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de X gramas de oxigênio. Montei a regra de 3, multiplico em cruz, né? Então vai ficar
4 vezes x é igual a 40 vezes 32. Passo o x, isolo o x, né? X é igual a 40 vezes 32 dividido por 4. E acho que x é igual a 320 gramas. Pronto. Típico exercício de cálculo estequiométrico clássico. Certo? Todo mundo entendeu? Então, o que é a estequiometria? Que é a área da química que mede as quantidades. Né? É uma área onde a gente equaciona tudo isso, certo? A partir dessa química teórica que descobre para a gente qual que é a proporção ideal dos reagentes para formar os produtos, se eu tiver uma quantidade de reagente, qual é a quantidade do outro reagente que eu tenho que colocar para formar o meu produto? E aí é óbvio que os problemas clássicos trabalham com essas quantidades, assim, né? Um certo momento ele tem a quantidade de hidrogênio, pede a de oxigênio, num outro momento ele tem oxigênio e pede a de hidrogênio, ou num outro momento ele tem de hidrogênio e de oxigênio e perde a quantidade de água que vai ser formada, né? Então ele vai trocando aqui a pergunta, né? Mas de maneira geral você sempre vai cair numa regra de 3, certo? De uma forma geral, você sempre vai cair nessas típicas regras de 3. Agora, vamos lá. Então, falamos dos exercícios clássicos. Relembramos o que é um exercício clássico. E aí é óbvio, né? Qual que é o problema da estequiometria que dá BO para todo mundo? É que ele fica variando a unidade de medida de cada um dos reagentes e produtos, né? Então, às vezes, aqui ele coloca 2 mols, aqui coloca 32 gramas e aqui 2 mols, aqui na água, né? Então, esse é o grande problema, né? E aí a gente já está passando aqui para o item 4, né? Quais as dificuldades no estudo da estequiometria, né? Vai ter um vídeo mais lá para frente que eu vou falar disso um pouco melhor. Mas o problema todo da estequiometria é que o exercício de cálculo estequiométrico, o camarada tem um intuito, né? Ele tem como objetivo ferrar a sua vida. Como é que ele faz isso? Ele fica variando a unidade de medida para os reagentes e para os produtos. Então, você tem lá, quando ele te dá as informações do problema, todo problema tem uma pergunta também, né? Muitas vezes ele te dá as informações do problema todas em massa e te pergunta em massa. E às vezes ele troca, né? Ele te dá as informações do problema em mols e te pergunta em massa. Quer dizer, você tem uma infinita possibilidade de exercício. E aí, se o camarada tem dificuldade com unidade de medida e tem dificuldade com formação de regra de 3, aí ele apanha. Então, o que nós vamos fazer, né, nos próximos vídeos? O tio filmou alguns vídeos, só que para uma outra disciplina, não é a disciplina de Química Geral. Então, nos próximos vídeos, eu já estou adiantando aqui, eu vou sair de cena, de 2021, vou sair de cena e vai entrar o tio de 2020 filmando uma tabela de cálculo para trabalhar, para organizar os dados de problemas de estequiometria, para te ajudar a montar uma regra de 3, certo? Então, daqui a pouquinho eu vou entrar em cena, só que os próximos 3 vídeos, inclusive, serão filmes, né, de uma outra disciplina que tinha um outro propósito. Então, se tiver algum comentário que você fala assim, nossa, o que ele está falando? Não estranhe. Por quê? Porque eu vou estar comentando alguma coisa de uma outra disciplina, certo? Mas eles são adequados para o nosso propósito aqui agora, que é como que a partir de uma tabela organizadora de dados eu consigo montar uma regra de 3 para resolver problema de cálculo estequiométrico. E aí eu estou falando dos problemas mais diversos, desde os exercícios clássicos até reagente limitante e reagente em excesso, né? Passando por pureza, rendimento e tudo mais. Beleza? Bom, mas vamos voltar aqui, né?
Vamos voltar aqui para nossa brincadeirinha. Falamos um pouquinho sobre um problema clássico, utilizando o exemplo da água. Vamos entender agora o que é um típico problema de rendimento, né? Então, H2 mais O2, vamos voltar para a mesma reação, dando 2H2O. 2, 1. A gente sabe que a proporção aqui é 4 gramas, 32 gramas, 36 gramas. Toda vez que eu colocar 4 gramas de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, eu vou formar 36 gramas de água. Muito bem. O que são os problemas de rendimento? Bom, gente, nada na natureza é 100%, ou quase nada é 100%. Então, principalmente as reações químicas, a gente já descobriu que por conta de diversos problemas, que eu não vou falar aqui agora, principalmente o principal problema é a questão do equilíbrio químico, mas a gente já percebeu em algum momento que as reações muitas vezes não se completam. Então eu tenho um rendimento abaixo de 100%. Então essa brincadeira, essa estequiometria que eu montei aqui, ó, ela funciona muito bem, levando em consideração que essa reação reage plenamente, tem um rendimento de 100%. Então, toda vez que eu misturar 4 gramas desse camarada com 32 gramas desse camarada, sob uma dada condição de temperatura e pressão, e dizer para você que o rendimento da minha reação é de 100%, então eu sei que a quantidade de produto formado é essa daqui, 36 gramas. Muito bem, mas se eu falar para você que o rendimento foi de 10% e não de 100%, claro que aqui eu estou exagerando, né? Então, se o rendimento for de 100%, então 100% quer dizer que eu formei a quantidade máxima de produto possível, que é 36 gramas. 10% eu vou formar, ao invés de 36 gramas, eu vou formar X gramas. De cabeça, 10% de 36 é 3,6. Se eu faço essa regra de 3 aqui, ó, eu acho que X é igual a 3,6 gramas. Então, estou aqui te mostrando um típico exercício de rendimento, né? O que é um exercício de rendimento? É quando a minha reação rende abaixo do 100%. Então, essa equação aqui, esse estudo teórico aqui, ele é teórico. Se eu tiver 100% de rendimento, eu vou ter a formação de 36 gramas de produto. Se tiver abaixo de 100%, eu vou ter abaixo de 36 gramas. Né? Então, eu vou ter que saber realizar o cálculo para isso daí. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu o que são os exercícios de rendimento? Muito bem. O que são os exercícios de pureza? Né? Os exercícios de pureza, eu vou dar um exemplinho aqui, usando o mesmo exemplo aqui da água, né? Então, a gente sabe que 4 gramas de hidrogênio reagem com 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água, com rendimento, toda vez que o rendimento for 100%. Agora, quando eu levo em consideração a pureza, eu estou pensando na pureza dos meus reagentes, por exemplo. Então, se eu colocar 40 gramas de hidrogênio para reagir com 32 gramas de oxigênio e falar assim para você, olha, a pureza do meu reagente do meu hidrogênio é de 10%, e aí é claro, eu estou escolhendo números bem simples para facilitar a minha conta e a visualização de vocês, né? A pureza do meu hidrogênio é de 10%. Então, eu vou ter que aplicar essa pureza de 10% na massa do hidrogênio. Ó, perceba, se eu falar assim para você, ó, tô descrevendo o problema. Tô descrevendo assim, ó. Botei 40 gramas de hidrogênio para reagir com 32 gramas, com 320 gramas de oxigênio
Só que dessas 40 gramas de hidrogênio, né, o hidrogênio ele não está puro, ele tem uma pureza de 10%. Né? Então a pergunta, qual que é a quantidade de água formada? Estou descrevendo um problema de pureza para você. Botei 40 gramas de hidrogênio com pureza de 10% para reagir com 320 gramas de oxigênio com pureza de 100%. Qual que é a quantidade de água formada? Essa é a pergunta. Então, ó, aqui ele me disse que a pureza é de 100%. Aqui ele me disse que a pureza é de 10%. Então, dessas 40 gramas de hidrogênio, 40 gramas não é de hidrogênio. 90% é impureza, ou seja, sujeirinha. Só 10 gramas é de fato hidrogênio. Então, só 10 gramas não, só 10% é de fato hidrogênio. Então eu tenho que fazer uma regra de 3 aqui para descobrir qual que é a quantidade efetiva de hidrogênio dentro desses 40 gramas. Então 40 gramas corresponde a 100%, 10% corresponde a X gramas. X é igual a 4 gramas. Dava para fazer de cabeça isso aqui, né? 10% de 40 é 4. Então eu sei... Eu tenho que fazer esse cálculo antes de montar o meu cálculo estequiométrico. Né? Eu sei que desses 40 gramas de hidrogênio, só 4 gramas de fato é hidrogênio. 4 gramas com 320 gramas de oxigênio, vai reagir todo o oxigênio? Não. A proporção ideal de reação, né, quando eu olho para a estequiometria da minha reação, para todos aqueles cálculos teóricos que você já aprendeu lá no ensino médio, a proporção ideal é 4 com 32. Não adianta eu botar 320 aqui, ó, 4 para reagir com 320, ele só vai reagir com 32. Então, qual que é a quantidade de água que eu vou formar? Só 36 gramas. 4 mais 320, o 4 vai reagir com 32 só. Os outros, o que está sobrando aqui de 32... vai ficar reagente em excesso. Ó, já estamos entrando em reagente em excesso e reagente limitante. Nesse caso, o reagente limitante é o hidrogênio, o reagente em excesso é o oxigênio. Né? É muito simples de enxergar essas coisas. Sim? Então, os 4 gramas que de fato correspondem à quantidade de hidrogênio dentro do hidrogênio impuro, vão reagir com 32 gramas de oxigênio e não 320 e vão formar 32 gramas de água, 36 gramas de água. Certo? Muito bem. Já falei, sem querer, acabei falando de reagente em excesso e reagente limitante. Né? Então, vamos colocar aqui, ó, um típico caso de reagente em excesso e reagente limitante. Então tá lá, 2 hidrogênios mais 1 oxigênio, dando 2 águas. Tá lá. Então, fazendo o estudinho lá, a gente já sabe que a proporção ideal é 4 gramas de hidrogênio mais 32 gramas de oxigênio, dando 36 gramas de água. Né? Essa é a proporção ideal, que a estequiometria, né, que a parte teórica da estequiometria me permite inferir. Muito bem. Se eu pegar lá o que é um problema de reagente limitante e reagente em excesso, é aquele problema assim, ó. Qual é a quantidade? Não, qual é a quantidade? Não. Vamos inventar um aqui agora. Coloquei 4 gramas de hidrogênio para reagir com 50 gramas de oxigênio. Qual é a quantidade de produto formado? Qual que é a quantidade de produto formado? Aí eu posso fazer uma outra pergunta. Quem é o reagente em excesso? Quem é o reagente limitante? Então vamos lá. Ó, o que eu fiz? Eu coloquei 4 gramas de hidrogênio para reagir com 50 gramas de oxigênio. Quando eu vou para o estudo da reação,
Olha lá, a reação me dá que a proporção ideal de reação entre o hidrogênio e o oxigênio é 4:32, para formar 36 de água. Mas no problema ele colocou 4 gramas de hidrogênio para reagir com 50 gramas de oxigênio. Vai reagir 4 com 50? Não, gente. 4 reage só com 32. Então, olha só o que vai acontecer. Os 4 gramas vão reagir com 32 gramas de oxigênio, formando 36 gramas de água. Levando em consideração que nós temos aí um rendimento de 100%. Desses 50, só 32 vão reagir. Então, quem é o reagente em excesso? O oxigênio. Quem é o reagente limitante? O hidrogênio. Estou respondendo a pergunta que eu fiz aqui, as 2 perguntas que eu fiz aqui. Quem que é o reagente em excesso? O oxigênio. Por quê? Porque ele tem a mais do que precisa para a reação ocorrer. Ele tem 50 ao invés de 32, então ele está em excesso. Quem é o reagente limitante? É o hidrogênio. Por que ele é limitante? Porque para reagir com 50 eu não preciso de 4 gramas, eu preciso de um pouco mais que isso. A proporção ideal é 4:32. Se eu tenho 50, eu preciso de um pouco mais de 4. Quanto que eu preciso além de 4? Eu preciso fazer uma regra de 3. 4 reage com 32. Toda vez que eu tiver 50, eu preciso de x. Então, multiplico em cruz, né? Fica 32x é igual a 4 vezes 50. Fazendo a regrinha de 3, vai ficar assim, ó. X é igual a 4 vezes 50 dividido por 32. X é igual a 4 vezes 50 dá 200, né? Dividido por 32, isso dá 6,25. Olha lá, então vamos entender por que o hidrogênio é o reagente limitante. Porque eu coloquei 4 para reagir com 50 gramas, 4 de hidrogênio para reagir com 50, mas para reagir com 50 de oxigênio eu precisaria de 6,25 gramas de hidrogênio. Então, ele é o meu reagente limitante, porque ele está limitando a minha reação para ocorrer numa extensão maior. Tá claro isso, gente? Então, para esse típico problema de reagente em excesso e reagente limitante, quando eu coloco 4 gramas de hidrogênio para reagir com 50 gramas de oxigênio, qual que é a quantidade de água formada? 36 gramas de água. Não vai reagir, os 4 gramas de hidrogênio vão reagir somente com 32 gramas das 50 que eu coloquei de oxigênio. As outras 18 gramas, né? 32 para 50 dá 18 gramas, né? Desses 18 gramas, esses 18 gramas de oxigênio vão ficar em excesso, vão ficar lá dentro do recipiente sem reagir, né? Então, 4 vai reagir com 32, formando 36, e eu vou ter 18 gramas de oxigênio que não reagiu, que é o meu reagente em excesso. Certo? Gente, tá claro isso? Bom, tô só relembrando brevemente o que é cálculo estequiométrico, como é que a gente faz, né? E o que a gente vai fazer daqui para frente. Olha, nos próximos 3 vídeos eu vou utilizar vídeos já filmados para outra disciplina, onde eu uso uma tabela organizadora de dados que facilita a organização dos seus dados para você conseguir resolver problema de cálculo estequiométrico. Por que eu gosto de fazer desse jeito com os meus alunos? Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade na organização dos dados e na montagem da regra de 3. Então eu estou passando para vocês 3 vídeos onde eu vou dar uma bitolinha, né? Uma tabela que organiza dados para montar a regra de 3 para resolver exercícios clássicos, exercícios de rendimento, exercícios de pureza e exercícios de reagente limitante e reagente em excesso. Ok? Então, nos próximos 3 vídeos, vocês estarão com os vídeos de outra disciplina, mas que tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui agora. E depois eu volto para a gente... volto agora para 2021 para a gente continuar a nossa matéria. Ok? Beijo no coração e até a próxima atividade.